Um milionário apontou o dedo para a empregada dele na frente de 200 convidados e disse: "Se você tocar esse piano, eu te dou a mansão." Ela podia ignorar, podia abaixar a cabeça como sempre fez. Mas dessa vez, Carol fez algo que ninguém ali esperava. "Toca aí, então!" Marcelo Vasconcelos jogou o braço na direção do gran piano com aquele sorriso de quem sabe que vai ganhar. O salão inteiro virou para Carol de uma vez. Ela estava com a bandeja na mão, uniforme engomado, cabelo preso. Do lado de fora da mansão, Belo Horizonte brilhava lá embaixo, toda iluminada, indiferente ao que acontecia ali dentro. "Tô esperando." Marcelo deu um gole no uísque sem nem tirar o olho dela. Alguém deu uma risada abafada. Depois mais uma. O som foi crescendo devagar, como uma maré. Carol não se mexeu. O piano ficava no centro da sala. Um Steinway preto, imenso, com a tampa aberta como se estivesse esperando alguém de verdade. Marcelo tinha mandado trazê-lo de São Paulo 6 meses atrás, só para enfeitar a festa de inauguração da mansão. Ninguém tinha tocado uma nota sequer desde então. "Ela não sabe nem abrir a tampa." Uma mulher de vestido vermelho disse isso em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir, e o grupo ao redor dela caiu na gargalhada. Carol colocou a bandeja em cima de uma mesa próxima. Devagar, sem pressa. Marcelo arqueou uma sobrancelha. Aquilo ele não esperava. "Espera, ela está sendo séria?" Um homem de terno cinza cutucou o amigo ao lado. O murmúrio tomou conta do salão. 200 pares de olhos em cima de uma mulher de uniforme de empregada que estava caminhando em direção ao piano mais caro da festa. Marcelo deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Carol com uma força que não era gentileza. "Você sabe o que está fazendo? Essa mansão vale 3 milhões. Você não tem o que perder, mas eu tenho o que ganhar." Ele abaixou a voz, quase um sussurro. "Quando você errar, você sai daqui hoje, sem aviso, sem indenização, entendeu?" Carol olhou para ele. Não respondeu nada, e foi exatamente esse silêncio que deixou Marcelo Vasconcelos com um frio na espinha que ele não ia admitir para ninguém. O que essa mulher guardava dentro dela que deixava um milionário tão incomodado assim? O toque frio da mão de Marcelo no ombro dela trouxe de volta outro toque. Um toque leve, quente, de dedos calejados guiando os dela pelas teclas brancas e pretas. "De novo, Carol, mais suave. O piano não é seu inimigo." Ela tinha 8 anos. O cabelo solto, os pés descalços mal alcançavam o pedal. A sala da casa deles, em Contagem, era pequena, o telhado baixo, a janela com a persiana quebrada. Mas o piano velho do seu Antônio cabia ali como se tivesse nascido naquele canto. Ele era professor de música numa escola municipal. Não ganhava quase nada. Mas toda noite, depois do jantar, ele abria o banco do piano, sentava do lado de Carol e ensinava. De graça, com amor, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, porque para ele era. "Você tem o dom, minha filha, não desperdiça." Carol fechou os olhos uma fração de segundo ali no salão de Marcelo. O passado passava rápido, mas doía devagar. Ela tinha 15 anos quando seu Antônio adoeceu. Câncer. Descobriram tarde. Em 8 meses, ele foi embora. A última vez que ele a viu tocar, ele estava na cama do hospital, com um sorriso torto de quem já não tinha força nem para aplaudir. Ela tocou de memória uma música que ele tinha composto para ela quando pequena. Uma coisa simples, sem nome, que eles chamavam só de A Música da Carol. Ele chorou. Ela fingiu que não viu para ele não se envergonhar. 2 semanas depois, ele morreu. Sem o salário dele, a família não conseguiu manter o aluguel. A mãe de Carol começou a limpar casas. Carol largou o colégio técnico de música em que tinha acabado de entrar e foi junto. Com 16 anos, ela já sabia passar pano em chão de mármore, lavar louça de festa e sorrir quando a patroa dizia que o copo estava mal lavado. O piano foi vendido por R$ 400 para pagar uma conta de luz atrasada. Carol nunca mais tocou.
não porque esqueceu, mas porque doía demais lembrar. A voz grossa de Marcelo cortou tudo. Vai tocar ou não vai? Carol piscou. O salão voltou de uma vez. As luzes fortes, o cheiro de perfume caro, as risadas contidas, os celulares levantados prontos para filmar. Ela olhou para o piano. O Steinway preto, imponente, com as teclas à mostra. Era diferente do piano velho do pai, mas as teclas eram as mesmas. 88. Ela sabia o nome de cada uma. Algo se moveu dentro do peito dela. Não era raiva, não era medo. Era uma coisa que ela tinha enterrado junto com o pai e que naquele momento, num salão de milionário, resolveu acordar. Carol deu um passo em direção ao piano. O passo que Carol deu em direção ao piano durou menos de 2 segundos. Para aí. Gilberto, o mordomo de Marcelo, apareceu do nada na frente dela. Ele era um homem alto, de cabelo grisalho, com aquela postura de quem passou anos aprendendo a bloquear passagem, sem parecer grosseiro. A senhorita tem serviço na cozinha. Ele disse isso em voz baixa, mas firme. Carol olhou por cima do ombro dele. O piano estava a uns 5 metros. 5 metros que pareciam 5 quilômetros. O próprio Marcelo fez o desafio. Ela disse: o senhor Vasconcelos faz muita brincadeira. A senhorita não precisa levar a sério. Não era uma sugestão. Era uma ordem disfarçada de gentileza. Carol ficou parada por um momento, olhando para o piano por cima do ombro de Gilberto. As teclas brancas refletiam a luz do lustre. Ela podia quase sentir o peso delas na ponta dos dedos. A memória muscular de anos de prática que o corpo guarda mesmo quando a cabeça tenta esquecer. Ela respirou fundo. Deu meia volta. Voltou para a bandeja que tinha deixado na mesa. Por fora, estava calma. Por dentro, alguma coisa estava batendo com força. Nos 40 minutos seguintes, Carol tentou 3 vezes. A primeira, ela pegou uma taça que tinha sido esquecida em cima do banco do piano como desculpa para se aproximar. Gilberto reapareceu antes mesmo de ela chegar perto. A segunda, ela esperou o momento em que o mordomo foi até a varanda atender um convidado. Ela deu 5 passos em direção ao piano. Uma das cozinheiras, que claramente tinha recebido instruções, veio correndo com uma bandeja de salgados e a redirecionou para o outro lado da sala. A terceira, ela simplesmente caminhou em linha reta, com intenção, sem desviar. Foi aí que Marcelo pessoalmente colocou o corpo na frente dela. Que saudade! Ele tinha o copo na mão e um sorriso que não chegava nos olhos. Achei que você tivesse desistido. Eu aceitei o desafio, Carol disse. Aceitou? Ele virou para o grupo de amigos ao lado. Ela diz que aceitou. Alguém ouviu ela aceitar? Risos. Eu ouvi silêncio, Carol. Silêncio não é resposta. Então eu estou respondendo agora. O sorriso de Marcelo ficou mais largo, mais frio. Olha ao redor. Ele fez um gesto amplo com o copo. Isso aqui é uma festa de negócios. Tenho parceiros, investidores, pessoas importantes. Você acha que eu vou deixar uma empregada sentar no meu Steinway de 200 mil reais na frente de toda essa gente? Ele deu um passo mais perto. Eu fiz uma piada. Você levou a sério. Isso é constrangedor para você, não para mim. Um homem de terno azul ao lado de Marcelo deu uma risada curta. Uma mulher virou o rosto para esconder o sorriso. Carol sentiu o calor subir no rosto. A piada foi sua. Ela falou com a voz firme. Eu só tô chamando você para cumprir. Cumprir? Marcelo repetiu a palavra como se fosse engraçada. Você trabalha na minha casa há 2 anos, limpa meu banheiro, passa minha roupa, e acha que tem algum direito aqui dentro, além do que eu decido te dar? Ele se aproximou mais 1 centímetro. Vai pro seu posto antes que eu mude de humor. Carol não respondeu, mas também não saiu. Marcelo olhou para ela por um segundo com uma expressão que ela não soube decifrar direito. Depois deu as costas e voltou para o grupo de amigos como se ela já não existisse. Ela pegou a bandeja,
voltou para a cozinha. Lá dentro, com o barulho da festa chegando abafado pelo corredor, Carol encostou as costas na pia de pedra fria e ficou olhando para o nada. A cozinha era imensa, toda branca, cheirando a alecrim e manteiga derretida. 3 auxiliares circulavam com travessas e panelas quentes. Ninguém prestou atenção nela. E foi exatamente ali, sozinha no meio daquela movimentação, que a voz que ela mais temia começou a falar. Quem você pensa que é? Carol fechou os olhos. Você é empregada doméstica, tem conta de água para pagar, aluguel atrasado, a mãe que não está bem de saúde. Você não pode perder esse emprego. E o pior é que a voz não estava errada. Ela tinha pegado esse trabalho na mansão de Marcelo há 2 anos, depois de 3 meses desempregada. O salário não era ótimo, mas era certo. Pagava o apartamentinho dela em venda nova, mandava uma parte para a mãe em Contagem, ainda sobrava um pouco para o fim do mês. Se ela se metesse em confusão aqui, se Marcelo a mandasse embora com justa causa, ela não teria direito a nada. Nenhuma indenização, nenhum seguro-desemprego fácil de acessar, nada. Você ia jogar tudo isso fora por causa de um piano? Carol abriu os olhos e olhou para as próprias mãos. As unhas curtas, a pele um pouco áspera das luvas de borracha. Mãos que um dia tinham corrido por 88 teclas sem errar uma nota. Seu Antônio diria que ela devia tocar. Mas seu Antônio não tinha conta para pagar. Ela ficou ali parada, dividida entre 2 versões dela mesma. A mulher que seu pai acreditou que ela ia ser e a mulher que a vida fez dela de verdade. E essas 2 versões estavam se olhando nos olhos ali dentro daquela cozinha, nenhuma das 2 querendo ceder. Uma das auxiliares passou do lado dela com uma travessa de canapés. Carol, tô precisando que você leve isso para a sala. Ela pegou a travessa no automático. Deu 2 passos em direção à porta da cozinha. Parou. Ficou olhando para o corredor que levava à sala de festa, onde o som de conversa e risadas chegava como se fosse de outro mundo. Lá dentro daquele salão, um piano esperava. E um homem com um sorriso de vencedor apostava que ela nunca ia ter coragem. Carol respirou. 1 vez, 2. Ela podia ir lá, servir os canapés, terminar o turno, ir embora para casa e fingir que aquela noite não tinha acontecido. Era o mais seguro, era o mais sensato, era exatamente o que todo mundo esperava dela. Ou ela podia parar de engolir. A travessa ficou em cima da bancada. Carol tirou o avental, dobrou devagar e colocou do lado. Ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que dessa vez ela não ia sair da sala antes de tocar naquele piano. Carol saiu da cozinha sem avental, com a cabeça erguida. Ela atravessou o corredor, empurrou a porta da sala principal e entrou na festa como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Que tinha, só que ninguém ali parecia lembrar disso. Marcelo estava no centro do salão, rindo com um grupo de homens de terno. Quando viu Carol se aproximar, o riso foi diminuindo devagar, até virar aquele sorriso torto que ela já conhecia bem. Nossa! Ele abriu os braços como se fosse receber uma visita esperada. A empregadinha voltou. Algumas pessoas na volta pararam de conversar. Cabeças viraram. Carol parou a uns 3 metros dele. Eu vim tocar o piano. Ela disse com a voz no tom certo, nem alta nem baixa. Marcelo trocou um olhar com o homem ao lado. Depois virou para ela de novo. Tocar o piano. Ele repetiu devagar, como se estivesse explicando algo para a criança. Você sabe quanto custa esse instrumento, Carol? Você mesmo falou. 200 mil. 220, ele corrigiu. E sabe o que eu nunca deixaria acontecer com ele? Uma pessoa sem preparo, sem formação, sem nada, chegar chegando e tocar como se fosse quintal de casa. O grupo ao redor deu aquela risadinha de quem concorda sem precisar pensar. Carol ficou parada. Por dentro, alguma coisa doía. Por fora, ela não deixou aparecer. Você fez uma aposta, ela disse. Fiz uma piada. Marcelo respondeu. Aprende a diferença.
Uma mulher de cabelo platinado, que Carol já tinha servido 3 vezes naquela noite, se virou para a amiga e disse em voz que todo mundo ouviu: "Que situação constrangedora, ela não entende o lugar dela." Carol sentiu o calor na face, mas não virou o rosto. Marcelo percebeu que tinha plateia, e aí foi que tudo piorou. Ele começou a andar devagar ao redor dela, como se estivesse examinando alguma coisa interessante. "Pessoal, olha isso aqui!" Ele chamou o grupo com um gesto. "Eu fiz uma brincadeira com minha empregada, e ela está aqui na minha festa, na frente dos meus sócios, achando que pode me cobrar alguma coisa." Ele parou na frente dela. "Que coragem, né?" Risos. Mais risos. Alguém levantou o celular para filmar. "Fala a verdade, Carol." Marcelo cruzou os braços. "Você sabe tocar alguma coisa de verdade ou tá aqui só para aparecer?" "Eu sei tocar," ela respondeu. "Prova então." "Tô tentando. Você que fica me impedindo." Ele deu uma risada longa. Virou para o lado. "Ela diz que eu fico impedindo." Ele falou para o grupo como se Carol não estivesse presente. "Gente, eu sou o dono da casa. Eu decido quem chega perto do meu piano. E eu decido que ela não tem capacidade para isso. Ponto." Um homem careca de óculos ao lado de Marcelo começou a aplaudir devagar. Mais gente seguiu. Era aquele aplauso falso de quem está achando graça de alguém, não de alguma coisa. Carol ficou ali no centro de tudo, com os aplausos irônicos em volta, celulares apontados, sorrisos que cortavam sem precisar de faca. Ela esperou o barulho baixar. "Então me deixa provar que tenho capacidade." Ela falou com firmeza. "Se eu tocar bem, você cumpre a aposta. Se eu não tocar bem, eu saio hoje sem reclamar de nada." Houve um silêncio diferente. Marcelo parou de rir. Por uns 5 segundos, o salão ficou quieto de um jeito que ninguém esperava. Carol viu a expressão dele mudar, só por um instante, como se ele estivesse calculando alguma coisa que não tinha calculado antes. Uma mulher perto da janela falou baixo para outra. "Ela tem razão. Ele fez a aposta na frente de todo mundo." O sorriso de Marcelo diminuiu um pouco, só um pouco. E foi exatamente aí que ele decidiu acabar com aquilo de vez. Ele deu 2 passos em direção a Carol, parou bem perto e baixou a voz do jeito que machuca mais. Aquele tom calmo de quem não precisa gritar para destruir. "Você sabe o que acontece com a empregada que não conhece o lugar dela?" Ele perguntou. "Ela sai pela porta de serviço com a cara no chão." Ele virou para o salão inteiro. "Pessoal, alguém aqui acha que eu devia deixar ela tocar?" Silêncio. Não o silêncio de quem concorda. O silêncio de quem não quer se meter. "Alguém?" Marcelo insistiu com um sorriso de volta. Ninguém falou nada. Gilberto apareceu discreto na entrada do corredor. 2 seguranças ficaram na beira da sala, como se estivessem esperando um sinal. Marcelo se virou de novo para Carol. "Eu te dou 30 segundos para sair desse salão antes de eu ligar para o RH e registrar falta grave. Abandono de função durante serviço." Ele olhou para o relógio no pulso. 28. Carol olhou ao redor. A mulher do vestido vermelho desviou o olhar. O homem de terno cinza fingiu que estava olhando para o celular. A mulher de cabelo platinado deu as costas completamente. 200 pessoas, e Carol estava completamente sozinha. 20. Ela olhou para o piano. O Steinway preto, com as teclas à mostra, num silêncio que parecia uma provocação. 15. E então Marcelo falou a última frase. A que não precisava ter falado. A que disse tudo sobre o tipo de homem que ele era. "Piano é para quem tem berço, Carol. Não para a filha de empregado que morreu sem deixar nada." O salão ficou parado. Não o silêncio de desconforto. O silêncio de quem assistiu e deixou acontecer. Alguém deu uma risada nervosa perto da janela. Outra pessoa tossiu. O som das conversas foi voltando aos poucos, como se nada tivesse acontecido, como se Carol nem estivesse mais ali. Ela não respondeu. Não porque não tinha o que falar, mas porque a garganta fechou de um jeito que ela conhecia.
Era o mesmo fechamento de quando ficou de pé do lado do caixão do pai e não conseguiu chorar na frente de ninguém. Ela deu meia volta. Caminhou até a porta de serviço com o passo firme de quem não vai dar o gosto de mostrar que está destruída por dentro. Saiu. Do lado de fora, o corredor estava frio e vazio. O barulho da festa chegava como um zumbido distante, cheio de risos que ela não ia esquecer tão cedo. Carol encostou a mão na parede de pedra, olhou para o chão e respirou fundo. Filha de empregado que morreu sem deixar nada. As palavras ficaram pesadas, cravadas. O banheiro dos fundos era o único lugar da mansão onde Carol tinha certeza que ninguém ia atrás dela. Ela entrou, fechou a tranca, abriu a torneira fria e ficou olhando para a água escorrer por um tempo que ela não soube medir. O rosto no espelho estava com aquela expressão que ela reconhecia. A mesma de quando assinou o contrato de empregada com 18 anos e tentou convencer a si mesma de que era temporário. Temporário. 6 anos depois. Ela encheu as mãos de água fria e passou no rosto. A voz de Marcelo ainda estava lá dentro da cabeça dela. Piano é para quem tem berço. Filha de empregado que morreu sem deixar nada. Carol olhou para o próprio reflexo por um bom tempo. Tava fácil ir embora, pegar a bolsa no vestiário, chamar um Uber, dormir, acordar amanhã e fingir que essa noite foi só mais uma humilhação que ela engoliu porque não tinha escolha. Ela tinha ficado boa nisso ao longo dos anos. Engolir, abaixar a cabeça, seguir em frente. Mas aí a mão dela foi sem querer até o bolso da calça. E os dedos encontraram papel dobrado. Ela puxou. Era uma foto pequena, gasta nas dobras, que ela andava com ela fazia anos, sem nem perceber mais que estava lá. Ela e seu Antônio sentados no banco do piano velho de Contagem. Ela devia ter uns 10 anos. Ele estava com a mão sobre a dela nas teclas, olhando para a câmera com aquele sorriso de quem tem orgulho de algo que não cabe no peito. Carol ficou olhando para a foto por um longo tempo. Seu Antônio não tinha berço. Tinha um piano emprestado que mal cabia na sala. Tinha um salário que não fechava o mês. Tinha uma filha que ele acreditava mais do que em qualquer coisa nesse mundo. E ele nunca, em nenhum momento, abaixou a cabeça. Carol dobrou a foto, colocou de volta no bolso e destravou a porta do banheiro. Ela ia tocar aquele piano. Não sabia ainda como, mas ia. Ela foi andando pelo corredor dos fundos, já pensando, já calculando. Precisava que alguém na festa fosse testemunha. Alguém que tivesse peso, que Marcelo não pudesse ignorar. Precisava que a aposta fosse formalizada de algum jeito, porque ela conhecia homem como ele, que desfazia a palavra com a mesma facilidade que a dava. Foi quando ela quase esbarrou em Dona Célia. A governanta vinha do corredor da lavanderia com uma pilha de toalhas dobradas no braço. Sessentona, cabelo branco curto, olho esperto de quem viu coisa demais naquela casa para se surpreender com qualquer coisa. Célia olhou para Carol. Olhou para o rosto lavado, para o avental que não estava mais na cintura, para a postura diferente. — Você tá bem? Célia perguntou. Carol abriu a boca para dizer que sim, que estava ótimo, que ia pegar as coisas e ir embora. O que saiu foi outra coisa. Ele fez a aposta na frente de todo mundo, Dona Célia, em voz alta, com 200 pessoas ouvindo. A governanta não respondeu de imediato. Ela ficou olhando para Carol por uns 3 segundos com uma expressão que Carol não soube ler direito. Depois, Célia colocou a pilha de toalhas em cima de uma prateleira do corredor, encarou Carol de frente e falou baixo. — O doutor Augusto está aqui hoje, advogado do escritório Brandão e Almeida. Ele é independente, não trabalha para Marcelo. Ela fez uma pausa. — Uma aposta feita em público, na frente de testemunhas, tem peso, Carol. Você sabe disso? Carol não sabia, mas estava aprendendo rápido. — Onde ele está? Carol perguntou. — Varanda do leste, de terno grafite, gravata bordô. Carol olhou para o corredor que levava de volta à festa.
Célia pegou de volta a pilha de toalhas e, antes de virar no corredor, falou sem olhar para trás. Seu pai era músico, né? Ela disse baixinho. Eu ouvi você contar uma vez para Gilberto. Carol ficou parada. Era, ela respondeu. Célia assentiu devagar. Então vai lá, menina. A varanda do leste ficava no fundo da mansão, separada do salão principal por 2 portas de vidro. Carol passou pelas 2 sem hesitar. Dr. Augusto estava encostado no parapeito de pedra, sozinho, com uma taça de vinho na mão e o olhar perdido na cidade lá embaixo. De perto, ele parecia ter uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, terno grafite, como Célia tinha dito, gravata bordô levemente afrouxada. O tipo de homem que não precisa gritar para ser levado a sério. Carol chegou do lado dele. Doutor Augusto. Ele se virou sem pressa. Sim, meu nome é Carol. Eu trabalho aqui na casa. Ela respirou. O senhor presenciou o desafio que Marcelo Vasconcelos fez mais cedo no salão? O advogado inclinou levemente a cabeça. Não era confirmação, mas também não era negação. Eu estava presente. Ele disse com cuidado. Uma aposta feita em público com testemunhas tem validade legal? Augusto ficou em silêncio por um momento. Olhou para ela com uma atenção diferente, como se estivesse decidindo o quanto levava a conversa a sério. Depende dos termos, ele disse. Se houve oferta clara, condição específica e testemunhas que possam confirmar, há elementos que configuram um acordo verbal. Ele pausou. Por que você pergunta? Porque eu quero tocar esse piano. Carol falou sem rodeio. E quero que alguém com peso garanta que se eu tocar, ele não vai fingir que nunca disse nada. O advogado olhou para ela por uns 5 segundos. Depois colocou a taça de vinho em cima do parapeito. Me conta exatamente o que foi dito, ele falou. Carol contou. Cada palavra. A aposta em voz alta, a mansão como prêmio, os convidados que ouviram, os celulares que filmaram. Augusto ouviu sem interromper, com aquela concentração quieta de quem sabe separar o que importa do que não importa. Quando ela terminou, ele ficou um momento pensando. Tem alguém com o vídeo? Ele perguntou. Vários, Carol respondeu. Eu vi pelo menos 4 celulares levantados. Augusto assentiu devagar. Então vamos formalizar isso antes que ele tente voltar atrás. Não era o que Carol esperava ouvir. Ela esperava resistência, ponderação, um monte de mas e porém. O sim direto a pegou de surpresa. Por que o senhor topa me ajudar? Ela perguntou. Augusto pegou a taça de volta, deu um gole pequeno e olhou para a cidade. Porque eu conheço Marcelo Vasconcelos há 12 anos. Ele disse com a voz tranquila de quem está sendo muito honesto. E já vi ele fazer isso antes. O que o advogado contou nos 3 minutos seguintes mudou alguma coisa dentro de Carol. Augusto tinha sido sócio de um escritório que prestou serviços para Marcelo por quase uma década. Nesse tempo, ele tinha visto de perto como o milionário tratava pessoas que ele considerava inferiores. Não era só grosseria, era sistemático. Ele escolhia alguém, humilhava em público e usava isso como forma de mostrar poder para os outros ao redor. Mas tinha mais. O pai de Marcelo, Oswaldo Vasconcelos, tinha sido músico. Não um músico rico, um músico de verdade. Tocava em barzinhos, dava aula particular, vivia com pouco, mas vivia com dignidade. Marcelo tinha vergonha disso a vida toda. Quando o pai morreu, ele vendeu todos os instrumentos da casa, incluindo um piano vertical que o pai tinha por 20 anos para pagar as dívidas do espólio. O Steinway, que estava no salão, não era herança. Era uma compra recente, cara, usada como símbolo, uma tentativa de reescrever a história. Ele odeia piano porque piano lembra de onde ele veio, Augusto disse, e odeia quem lembra o que ele tenta esconder. Carol ficou olhando para ele. E o senhor vai me ajudar mesmo assim? Sendo que vocês se conhecem? Exatamente porque nos conhecemos, ele disse. Tem limite para que tipo de coisa eu fico calado.
Eles ficaram em silêncio por um momento. Lá dentro, o som da festa continuava, alheio a tudo. Tem mais uma coisa, Carol disse. Eu preciso que a aposta seja registrada formalmente agora, antes de eu tocar, com testemunhas que ele não possa questionar. Augusto pensou por uns 2 segundos. Tem uma juíza federal na festa, ele falou. Doutora Fernanda Queiroz. Ela é velha conhecida minha. Se ela assinar como testemunha junto comigo, Marcelo não tem argumento. Carol sentiu alguma coisa que ela não sentia fazia tempo. Não era euforia. Era algo mais sólido que isso. Era a sensação de que, pela primeira vez naquela noite, o chão embaixo dos pés estava firme. Como a gente faz isso? Ela perguntou. Augusto já estava tirando o celular do bolso. 20 minutos depois, Carol estava de volta no corredor dos fundos com Dona Célia, enquanto Augusto conversava discretamente com a doutora Fernanda numa das salas laterais. Ele tinha pedido para elas esperarem enquanto explicava a situação. Célia ficou ao lado de Carol sem falar muito. Só estava lá. Às vezes, isso é o suficiente. Você tem certeza? A governanta perguntou em determinado momento, sem olhar para ela. Não, Carol respondeu com honestidade. Mas vou fazer de qualquer jeito. Célia deu uma risadinha curta. Resposta certa. Augusto voltou pelo corredor com uma expressão que não revelava nada, e foi só quando chegou perto que Carol viu o mínimo sinal de satisfação no canto dos olhos dele. Fernanda topou. Ele disse baixo. Ela viu o que aconteceu no salão mais cedo e já estava incomodada. Vamos apresentar os termos para Marcelo formalmente, com ela como testemunha legal. Ele vai tentar recusar. E aí? Carol perguntou. Aí a gente lembra a ele que recusar uma aposta que ele mesmo fez em público, na frente de investidores e sócios, vai custar mais caro para a imagem dele do que cumprir. Augusto ajeitou a gravata bordô. Homem como Marcelo tem medo de uma coisa só, parecer fraco. Eles estavam prestes a entrar no salão quando um dos auxiliares de cozinha veio correndo pelo corredor com a respiração curta. Carol, ele falou ofegante. O Marcelo está perguntando por você. Gilberto falou que se você não aparecer em 5 minutos, ele registra abandono de função e aciona a segurança para te tirar. Carol ficou parada. Augusto ficou parado também, calculando. Ele desconfiou, Célia disse baixinho. O advogado olhou para o relógio, olhou para o corredor, olhou para Carol. Fernanda ainda não chegou até a sala. Se a gente entrar agora sem ela, perdemos a testemunha com peso legal, ele disse. Mas se esperamos mais 5 minutos, ele vai criar um problema antes de a gente chegar lá. Carol olhou para o corredor vazio dos fundos, depois para o corredor que levava ao salão principal. Não havia saída perfeita, só havia a escolha que ela ia fazer agora. Quanto tempo a doutora Fernanda precisa? Ela perguntou. 3 minutos, Augusto disse. Carol virou para o auxiliar. Fala para o Gilberto que eu já vou. O rapaz saiu correndo. Ela virou para Augusto. 3 minutos, ela disse. Depois a gente entra juntos. Os 3 minutos pareceram 30. Carol ficou parada no corredor com Dona Célia, enquanto Augusto foi buscar a doutora Fernanda. A governanta não falava. Carol também não. O barulho da festa chegava pelo corredor como um zumbido constante, cheio de risos e copos batendo, completamente alheio ao que estava sendo armado ali nos fundos. Carol usou esse tempo para organizar a cabeça. Ela foi passando mentalmente por tudo que sabia tocar, o repertório que tinha estudado com o pai, as peças que memorizou antes dos 15 anos, antes de tudo desmoronar. Ela não tinha tocado em anos, mas música não funciona como outras coisas. Música fica guardada num lugar do corpo que não esquece. A memória muscular dos dedos, a respiração que muda quando a melodia sobe, o jeito que os ombros afundam quando a nota certa aparece. Ela sabia que ia funcionar. Não era arrogância, era só a verdade.
O que ela não sabia era se ia ter chance de sentar naquele banco antes de Marcelo encontrar algum jeito de estragar tudo. Augusto voltou pelo corredor com a doutora Fernanda do lado. A juíza federal tinha uns 45 anos, cabelo escuro na altura do queixo. Uma expressão que Carol classificou como alguém acostumada a ouvir antes de julgar. Boa característica. Carol, Augusto apresentou. Doutora Fernanda Queiroz. A juíza olhou para Carol com atenção. Augusto me contou o que aconteceu, ela disse direto. E eu mesma ouvi parte do desafio no salão. Fui testemunha direta dos termos. Ela pausou. Se você quer que eu assine como testemunha formal, eu assino. Mas preciso deixar claro que minha presença aqui é pessoal, não oficial. Não estou aqui como juíza, estou aqui como cidadã que assistiu a uma situação. Entendo, Carol disse. O que importa legalmente é que, com meu nome e o de Augusto como testemunhas, mais o registro em vídeo que circula pelos celulares dos convidados, os termos da aposta ficam documentados de forma que Marcelo não vai conseguir desconstruir sem parecer ridículo. Carol assentiu. Augusto já tinha redigido um parágrafo no celular descrevendo os termos. Simples, direto. Marcelo Vasconcelos, em público, propôs a transferência de sua propriedade localizada em Belo Horizonte, mediante a condição de que Carol executasse ao piano uma peça completa, 2 nomes assinando como testemunhas, data, hora, local. Precisa da assinatura dele também? Carol perguntou. O ideal seria, Augusto disse, mas se ele recusar, a documentação com 2 testemunhos mais o vídeo já é material suficiente para qualquer ação posterior. Ele colocou o celular no bolso. Agora vamos fazer assim. A gente entra no salão juntos. Eu me aproximo de Marcelo com calma. Apresento os termos como formalidade e peço que ele assine. Se ele topar, ótimo. Se ele recusar ou criar problema, Fernanda fica de testemunha do comportamento dele também. E se ele tentar me colocar para fora antes disso? Carol perguntou. Esse é o risco, Augusto admitiu. Por isso a gente entra com confiança, sem hesitação. Qualquer sinal de insegurança ele vai usar. Eles estavam se posicionando para entrar quando Gilberto apareceu na porta do corredor. Ele viu Augusto, viu a juíza, olhou para Carol e a expressão dele mudou de um jeito sutil, mas perceptível. Doutor Augusto, o mordomo cumprimentou com cautela. O senhor Vasconcelos está perguntando, a gente já está indo. Augusto cortou com educação absoluta. O tipo de educação que não deixa espaço para réplica. Gilberto ficou parado por um segundo. Depois se afastou. Eles entraram. O salão estava no mesmo estado de festa animada de antes. Mas quando o grupo de 4 pessoas atravessou a porta principal, alguma coisa no ar mudou. Era sutil. O tipo de mudança que as pessoas sentem antes de entender por quê. Marcelo estava do outro lado do salão, com um grupo de sócios de costas para a entrada. Foi um dos homens ao lado dele que viu Carol primeiro. Depois Augusto. Depois a juíza. O homem tocou o braço de Marcelo sem fazer barulho. Marcelo se virou. Ele viu Augusto, viu a doutora Fernanda, viu Carol. E pela primeira vez naquela noite, aquele sorriso de dono do mundo hesitou, só por um segundo. Mas Carol viu. Marcelo se recompôs rápido, abriu os braços com a mesma confiança de sempre. Augusto! Fernanda! Ele cumprimentou como se fosse uma visita inesperada e bem-vinda. Que coincidência! Estava justamente falando de vocês. Marcelo? Augusto respondeu com um sorriso tranquilo que não era amigável. A gente precisa de 2 minutos com você, sobre a aposta que você fez mais cedo. O sorriso de Marcelo não sumiu, mas os olhos foram ficando diferentes. Ao redor deles, as conversas foram morrendo uma por uma, como velas apagadas pelo mesmo vento. O salão foi ficando quieto. E dessa vez era Carol quem estava esperando. Marcelo deu uma risada curta, o tipo de risada que serve para ganhar tempo enquanto a cabeça trabalha. Aposta, ele repetiu a palavra como se fosse engraçada. Augusto, pelo amor de Deus,
Eu fiz uma brincadeira com a minha funcionária. Você veio até aqui falar disso? Vim falar dos termos. Augusto disse no mesmo tom calmo de sempre. Você propôs, em voz alta, na frente de aproximadamente 200 pessoas, que se Carol tocasse o piano, você transferia a mansão para ela. Isso aconteceu. Isso foi uma piada. Marcelo repetiu, agora com menos leveza na voz. Então você não se importa em assinar aqui confirmando que foi piada. Augusto mostrou o celular com o parágrafo redigido. Para ficar documentado, Marcelo olhou para o celular, olhou para Augusto, olhou para a doutora Fernanda. Fernanda. Ele virou para a juíza com aquele sorriso de quem conhece alguém há anos. Você está aqui como testemunha de quê, exatamente? Você é minha convidada. Fui convidada como pessoa física. Ela respondeu com tranquilidade. E como pessoa física, ouvi o que você disse, assim como outras 40 pessoas que estavam a menos de 5 metros de distância. Marcelo ficou olhando para ela por um momento. Depois soltou o ar pelo nariz e deu um passo para trás, abrindo os braços com aquela postura de quem está acima da situação. Tá bom. Ele falou alto o suficiente para a galera ao redor ouvir. Se vocês querem fazer disso uma coisa séria, beleza, eu topo. Ele apontou para o piano com o copo. Carol, pode sentar. Quando você errar a primeira nota, quero que o Augusto e a Fernanda aqui sejam testemunhas de que foi você que pediu isso. Ele sorriu para o salão inteiro. Assim fica documentado dos dois lados. Algumas pessoas riram. A confiança dele era real. Ele genuinamente não acreditava que ela sabia tocar. Carol não respondeu. Ela simplesmente começou a andar em direção ao piano. O salão foi abrindo caminho sem que ninguém precisasse pedir. Ela chegou no banco do Steinway, sentou, ajustou a altura sem pressa, abriu e fechou as mãos uma vez, como se estivesse acordando alguma coisa que estava dormindo. Marcelo ficou de pé no centro do salão, com o copo na mão, rodeado pelos sócios, com o sorriso de quem já sabe o resultado. Pode começar quando quiser, ele disse. A gente está esperando. Carol colocou as mãos nas teclas e tocou. Os primeiros 4 compassos foram suficientes para mudar o ar da sala inteira. Não era uma melodia simples. Era uma peça complexa, estruturada, com a mão esquerda sustentando uma base grave e rica, enquanto a direita construía uma melodia que subia devagar, como alguém contando uma história que tem peso. Os dedos de Carol se moviam com uma precisão que não deixava dúvida. Aquilo não era sorte, não era improviso. Aquilo era anos. O sorriso de Marcelo foi sumindo compasso por compasso. Aos 30 segundos, o grupo ao redor dele tinha parado completamente de conversar. Aos 1 minuto, alguém do fundo do salão disse, "Meu Deus", em voz baixa. Carol tocava com os olhos semi-fechados, a postura reta, os ombros soltos. Ela não estava se apresentando. Ela estava tocando para ela mesma, do jeito que o pai tinha ensinado. Sem performance, só música. Marcelo deu um passo para frente. Ela ensaiou isso. Ele falou alto, interrompendo o silêncio. Ela sabia que ia ter piano aqui. Isso foi combinado. Ninguém respondeu. Alguém aí me diz que isso não foi armado? Ele insistiu, com a voz um pouco mais alta do que pretendia. O homem de terno cinza, que tinha rido mais cedo, olhou para o chão. A mulher de vestido vermelho estava com os olhos marejados, olhando para Carol. Augusto se aproximou de Marcelo com calma. Combinado com quem, Marcelo? Ele perguntou em voz baixa. Ela é sua funcionária. Entrou nessa casa hoje às 16 horas. Quem teria combinado alguma coisa com ela? Marcelo não respondeu. Carol chegou no trecho central da peça. A melodia ficou mais intensa, mais urgente, as duas mãos trabalhando juntas num crescendo que tomou conta do salão. Uma mulher perto da janela levou a mão à boca. Um homem de cabelo branco, que Carol nunca tinha visto antes, fechou os olhos. Foi o Dr. Augusto quem reconheceu primeiro. Ele ficou parado por um segundo, inclinando levemente a cabeça, como quem está tentando ter certeza do que está ouvindo.
Depois virou para a doutora Fernanda e falou bem baixinho, quase sem mover os lábios. Essa peça, ela foi publicada há uns 20 anos por um compositor de Contagem, Antônio Borges. Ele pausou. Nunca foi gravada comercialmente. Era praticamente desconhecida. Fernanda olhou para ele. Como você sabe isso? Ela perguntou. Porque eu fui ao único recital em que ela foi tocada ao vivo. Augusto olhou para Carol ao piano. Pelo próprio compositor. A informação foi passando de boca em boca pelo salão como fogo em papel seco. Marcelo ouviu, e pela primeira vez naquela noite, ele ficou completamente sem reação. Carol terminou o trecho central e entrou na coda final, a parte mais suave da peça, aquela que o pai sempre dizia que era onde a música respirava. Os dedos desaceleraram. A melodia foi ficando mais quieta, mais funda, até a última nota que ela sustentou por alguns segundos, antes de levantar as mãos das teclas. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros daquela noite. O silêncio durou uns 4 segundos. Depois veio o som. Não foi aplauso imediato. Foi um murmúrio primeiro, aquele tipo de som que as pessoas fazem quando estão processando algo que não esperavam sentir. Um ruído coletivo e confuso, como uma plateia acordando. A mulher de vestido vermelho foi a primeira a aplaudir. Ela estava com os olhos vermelhos, a mão na frente da boca, e mesmo assim bateu palma com força. Do lado dela, o marido demorou 1 segundo, mas seguiu. Depois veio mais um, e mais outro. Em menos de 10 segundos, boa parte do salão estava aplaudindo de pé. Carol não se mexeu do banco. Ficou com as mãos no colo, olhando para as teclas, respirando. Uma mulher mais velha, de cabelo preso e colar de pérolas, que Carol tinha servido champanhe 3 vezes naquela noite, atravessou o salão em direção ao piano. Ela parou do lado do banco, colocou a mão no ombro de Carol e não disse nada. Só ficou ali. O homem de cabelo branco que tinha fechado os olhos durante a música veio depois. Ele se agachou levemente para falar na altura de Carol. Meu nome é Paulo Drummond, ele disse. Sou diretor do Conservatório Estadual de Música. Eu conheci Antônio Borges pessoalmente. Ele pausou. Essa peça que você tocou, ele compôs para a filha dele. Carol levantou os olhos. Eu sei, ela disse com a voz que mal saiu. Ele compôs para mim. O salão ouviu isso, e o murmúrio que já existia ficou 3 vezes maior. Aos poucos, os aliados de Marcelo foram recuando. O homem de terno cinza virou para o lado e começou a conversar com outra pessoa, como se não tivesse nada a ver com o que tinha acontecido antes. A mulher de cabelo platinado que tinha dito que Carol não entendia o lugar dela. Foi discreta até a mesa de bebidas e ficou de costas. Marcelo estava parado no centro do salão. As pessoas ao redor dele tinham se afastado sem que ninguém combinasse isso. Era aquele afastamento natural que acontece quando a maré vira. Um instante antes, ele era o centro, o dono, o homem com o sorriso de vencedor. Agora, ele estava sozinho num círculo vazio, com o copo de uísque na mão e uma expressão que ele não conseguia mais controlar. Augusto caminhou até ele com calma. A doutora Fernanda veio do outro lado. Marcelo os viu chegando e tentou o sorriso de sempre. Não foi convincente. Tudo bem, gente, ele falou alto. Foi uma boa apresentação. Parabéns para Carol. Mas todo mundo aqui sabe que uma brincadeira não tem. Eu tenho o vídeo. Uma voz disse do meio do salão. Todo mundo olhou. Era um jovem de uns 30 anos, camisa azul, celular levantado. Eu gravei desde o começo, ele disse. Dá para ouvir cada palavra. Marcelo ficou olhando para o rapaz com o celular levantado. Que bom, ele disse com uma frieza que estava começando a rachar nas bordas. Então o vídeo vai mostrar uma brincadeira, uma piada entre patrão e funcionária. Isso não tem valor nenhum. O vídeo vai mostrar você dizendo em voz alta que transferia a mansão caso ela tocasse. Augusto respondeu no mesmo tom calmo de sempre. Sem condição de tempo, sem cláusula de estilo, sem nenhuma ressalva. Oferta clara. Condição cumprida. Marcelo apontou o dedo para ele.
Você é meu conhecido há 12 anos, Augusto. 12 anos. E você está fazendo isso? Eu sou advogado há 22, Augusto respondeu. E sei exatamente o que ouvi. O salão estava completamente quieto agora. Ninguém fingia conversar. Ninguém olhava para o celular. 200 pessoas estavam de olho em Marcelo Vasconcelos. E pela primeira vez naquela noite, a atenção toda não era favorável a ele. Ele tentou outra direção. Carol! Ele virou para ela, que ainda estava sentada no banco do piano. Mudou o tom. Tentou algo que soava quase como razoável. Você trabalha aqui há 2 anos. A gente tem uma relação. Você sabe que eu não ia de verdade. Você disse. Carol falou com simplicidade. Na frente de todo mundo, eu cumpri a condição. Você foi treinada para isso. Ele insistiu, a voz subindo um pouco. Alguém te preparou. Isso foi uma armadilha. Armadilha feita com o quê? Dona Célia falou do canto da sala. Marcelo se virou para a governanta com uma expressão que era metade surpresa, metade raiva. Célia estava encostada na parede com os braços cruzados, calma como sempre. Com o quê, Marcelo? Ela repetiu. Com o piano que você comprou? Com a aposta que você mesmo fez? Com o talento que ela carrega desde criança? Ela sacudiu levemente a cabeça. Que armadilha foi essa? Alguns convidados na frente de Célia se afastaram para deixar a voz dela chegar mais longe. Marcelo perdeu o fio. Eu não vou transferir nada. Ele falou alto, largo, sem cálculo. Essa mulher é minha funcionária. Ela não tem direito nenhum sobre nada que é meu. E qualquer pessoa que achar que tem algum papel aqui vai... Eu já registrei os termos. Augusto interrompeu. Tirou o celular do bolso, virou a tela para Marcelo. Assinado por mim e pela doutora Fernanda, com o vídeo do rapaz ali como evidência complementar. Ele pausou. Se você quiser contestar isso na justiça, é o seu direito, mas vai fazer isso com esse vídeo circulando e com 2 profissionais assinando como testemunhas. Marcelo olhou para a tela, olhou para o vídeo, olhou para Fernanda. A juíza não disse nada, só sustentou o olhar. E foi aí que Marcelo Vasconcelos, pela primeira vez naquela noite, não teve resposta. Ele ficou parado por um momento que pareceu longo demais. O copo de uísque na mão, o salão inteiro olhando, os sócios e investidores que ele queria impressionar, agora impressionados com a coisa errada. Ele virou de costas, deu uns 3 passos em direção à varanda, parou, virou de novo com uma última tentativa. Eu vou processar cada um de vocês, ele disse, mas a voz tinha perdido o peso. Parecia oca. Ninguém respondeu. O jovem de camisa azul ainda estava com o celular levantado. Marcelo olhou para ele, para a câmera, para Carol sentada no banco do piano. Depois saiu pela porta da varanda sem falar mais nada. Paulo Drummond, o diretor do conservatório, foi o primeiro a se mover. Ele caminhou até Carol com calma, colocou o cartão dele no banco do piano do lado dela. Quando você quiser conversar sobre o futuro, ele disse simplesmente, pode me ligar. Carol olhou para o cartão. Depois olhou para o salão ainda quieto, para as faces que antes riam, agora sérias, levemente envergonhadas, como pessoas que acordam tarde demais para algo que deveriam ter feito antes. Ela não disse nada. Pegou o cartão, colocou no bolso do uniforme e ficou ali sentada por mais alguns segundos, com as mãos no colo e os olhos no piano. Do lado de fora da mansão, Belo Horizonte continuava iluminada lá embaixo, indiferente, como sempre. Mas alguma coisa tinha mudado ali dentro que não ia voltar atrás. Carol saiu da mansão pelos fundos, não pela porta de serviço desta vez. Pela porta principal, que Dona Célia abriu sem que ninguém pedisse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O ar da noite estava frio. Belo Horizonte brilhava lá embaixo, as luzes da cidade espalhadas pelo vale, como se alguém tivesse jogado um punhado de estrelas no chão. Carol parou na escada de entrada por um momento, respirando aquele ar frio, sem pressa de ir a lugar nenhum. Augusto apareceu do lado dela. Vai ser um processo longo, ele disse com honestidade,
Marcelo vai recorrer, vai contratar os melhores advogados que o dinheiro dele compra. Ele pausou. Mas a base é sólida, e eu não vou cobrar nada. Carol olhou para ele. Por quê? Augusto colocou as mãos no bolso do paletó. Porque seu pai mereceu ver isso. Ele disse simplesmente. E já que ele não pode, alguém tinha que fazer por ele. Carol não respondeu. Engoliu o nó na garganta com discrição. Dona Célia desceu os degraus e parou ao lado dela com a bolsa de Carol na mão, o avental dobrado em cima. Suas coisas. A governanta entregou sem cerimônia. Carol pegou. Olhou para o avental por um segundo. Depois colocou ele dentro da bolsa. Ela não precisava mais daquilo. Chamou o Uber, desceu a rua larga da mansão a pé até o portão, e quando o carro apareceu e ela fechou a porta do lado de dentro, só aí, no escuro e sozinha, deixou uma lágrima sair. Uma só, rápida, que ela enxugou com o pulso antes que chegasse no queixo. Depois, olhou pela janela para o caminho de volta para casa e pela primeira vez em muito tempo não sentiu peso nenhum. 3 semanas depois, o nome de Marcelo Vasconcelos estava em 2 portais de notícias de Belo Horizonte. Nada grandioso. Uma nota pequena sobre uma disputa judicial envolvendo uma promessa pública não cumprida. O suficiente para fazer alguns sócios ligarem para ele com perguntas que ele não queria responder. Numa tarde de terça-feira, Carol recebeu uma mensagem de Augusto dizendo que Marcelo tinha entrado em contato pelo escritório propondo um acordo extrajudicial, um valor, uma saída discreta. Carol ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois respondeu: "Deixa o processo correr." Naquela mesma semana, ela ligou para o número do cartão que Paulo Drummond tinha deixado no banco do piano. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eles se encontraram numa cafeteria no Centro-Sul, numa quinta de manhã. Ele chegou com uma pasta, ela chegou com nada, e ficaram 2 horas conversando sobre música, sobre o pai dela, sobre a peça que ela tinha tocado e o quanto aquela composição tinha significado nos meios musicais de Contagem, nos anos 90. No final, Drummond fez uma proposta simples, uma turma de iniciação musical numa escola parceira do conservatório, 2 vezes por semana. Crianças de 8 a 12 anos de famílias de baixa renda. O salário era modesto, nada perto dos 3 milhões de uma mansão. Carol aceitou sem precisar pensar 2 vezes. Numa tarde de sábado, semanas depois, Carol estava atravessando o corredor da escola quando ouviu um som vindo de uma das salas de aula. Ela parou. Era uma criança tentando tirar uma melodia num teclado pequeno, as notas saindo tortas, o ritmo todo errado, a mão direita e a esquerda completamente descoordenadas. Carol abriu a porta devagar. Era um menino de uns 9 anos, cabelo bagunçado, tênis furado, completamente sozinho na sala. Ele nem percebeu ela entrar, tão concentrado que estava tentando fazer as mãos obedecerem. Carol puxou uma cadeira e sentou do lado dele. O menino assustou. "Pode continuar", ela disse com calma. "Toca de novo." Ele olhou para ela com aquela desconfiança de criança que não sabe se está em apuros. Depois virou para o teclado e tocou de novo, ainda mais nervoso. Carol esperou ele terminar a tentativa. Depois colocou a mão sobre a dele, igual o pai tinha feito com ela décadas atrás, num quarto pequeno em Contagem, e disse a mesma coisa que ele dizia. "De novo, mais suave. O piano não é seu inimigo." O menino respirou e tocou. Dessa história, o que fica para mim é o seguinte. Eu vi uma mulher que passou a vida inteira engolindo humilhação, engolindo perda, engolindo a dor de ter um dom que o mundo insistia em dizer que não era para ela. E o mais pesado disso tudo não foi o Marcelo. Foi a voz dentro dela mesma que quase a convenceu de sair pela porta de serviço e ir embora quietinha. Essa voz é a que mais machuca, porque ela conhece todos os seus pontos fracos. Carol não venceu porque foi salva por alguém.
Ela venceu porque, num banheiro frio de uma mansão que não era dela, olhou para a foto do pai e decidiu que a dor de tentar era menor que a dor de desistir. Isso me arrepia, porque eu sei que tem gente assistindo isso agora que também está num corredor, segurando um avental, prestes a abaixar a cabeça mais uma vez. Que essa história sirva de alguma coisa para você. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde você está. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.